eu sou Carol e... eu finalmente assisti Denon Raccoon, o episódio piloto feito pelo criador de conteúdo de animação mais polêmico dos últimos tempos. Um piloto cheio de defeitos com um baita potencial jogado fora. Enfim, me desafiei a assistir esse negócio pra ver se é mesmo tão ruim ou até mediano. Vou falar dele aqui pra não sentir que meu tempo foi jogado fora. Lá vamos nós direto pro assunto. O piloto começa com o protagonista contando a história do povo Guaxinim, que eles foram pro meio da floresta e aí uma moça achou um vale onde eles poderiam morar. E essa moça que achou o vale é a mãe do protagonista. E aí, logo depois, vai pra repressão que o povo Guaxinim tá sofrendo, tendo as memórias apagadas e sendo completamente censurados. Tipo, ditadura do absoluto nada. Sinceramente, eu não consigo olhar pra essa situação e não pensar aqui na ditadura militar. Especialmente depois de assistir o filme Ainda Estou Aqui. Enfim, o diálogo volta pro presente e tem alguns amigos conversando e um deles é o protagonista. Eu coloco amigos entre aspas, porque o cara trata ele muito mal e fica zombando da aparência dele anormal para um guaxinim. Depois dessa conversa, o nosso protagonista, Luca, fica bem chateado e então percebe que o pessoal tá arrumando as coisas para a festa da cidade. Festa esse que ele aparentemente não sabia que ia acontecer. Daí ele vai falar com um tal de Rock, um fazendeiro babaca qualquer que tem alguns dos diálogos mais dispositivos que eu já vi. Festa se você não tem amigo. Vai que alguém se machuque ou acabe passando vergonha. Eu vou rir. Gosto de ver as pessoas se dando mal. E também humilha o protagonista sem dó nenhuma. Enfim, o Luster Luca pergunta se ele pode convidar os amigos e ele menciona os que ele passa na cabeça. Meu Deus, o que eu tô falando? Eu já tô tão sem sentido quanto esse piloto. Me desculpa, eu não consegui levar essa cena muito a sério não. Nem a referência a Steve me salvou. De qualquer forma, o Duca vai carregar uma caixa pro fazendeiro e até o palácio. E nesse palácio ele vê um monte de situação bizonha acontecendo, inclusive uma criança ladra. E lá ele também encontra a Rose, essa guaxinim que parece uma dançarina de cabaré, que logo quebra o salto. E eu acho muito engraçado que o salto simplesmente se esmigalha logo que ela vai dar um passo. Ai, meu Deus do céu. Enfim, essa daí é a dramática. E ela também tem alguns dos diálogos mais cringes que eu já ouvi desse piloto. Tipo, olha só esse choro, quase que não tem emoção. Feio, velho. Depois dessa, a dramática se levanta e leva o Duca pra cozinha onde a mãe dele tá e eles conversam um pouco sobre a festa do caminho. O Duca mostra um certo incômodo por não ser considerado um guaxinim, mas logo depois ele releva isso meio. Posso pra comentar uma coisa que eu só fui me ligar depois que eu assisti esse vídeo aqui do Pasme sobre os furos de roteiro do piloto, que, mano, como é que o filho de uma imperatriz, não é imperadora que nem vivem falando na série, isso me dá um belo incômodo, tá sofrendo bullying. É tipo o Naruto, que é o filho de um Hokage que sofria bullying no anime. Vamos seguir. Enfim, o garoto chega na cozinha onde a mãe dele tá, ele comenta que ele foi zoado e a mãe já quer saber logo quem é pra dar logo um jeito miserável. É nesse momento que o Duca fala que ele tem vontade de fugir pra floresta e a mãe dele repreende essa ideia dele. E conta uma história de como uma amiga dela foi fazer um piquenique lá na floresta e encontrou uma criatura que supostamente atacou ela. Já desandou aí. Enfim, depois dessa história um tanto esquisita, a senhora pede que o filho vá pra casa descansar pra festa da cidade. Enquanto o Prota tá indo embora, mostra uma moça que tem uma amiga pra qual ela dá um apelido bem questionável. Exatamente, Slav.
quer dizer escrava. Que era ex dele e jura se vingar. Indo pra casa, o Luz, quer dizer, o Duca, tira as roupas tudo. Mano, eu tô falando que esse moleque é o Lusteiro o áudio inteiro, porque eu não consigo ouvir a voz desse menino sem pensar no Lusterflix. E aí, que na casa dele a gente percebe que as fotos do pai dele estão rasgadas. E quando vê uma dessas fotos no banheiro, o não guaxinim se pergunta qual que seria a espécie do pai dele se ele é um híbrido. E é refletindo sobre isso que ele tem uma transformação de um tipo de leão de fogo unicórnio totalmente do nada. Ele vai tomar banho para apagar o fogaréu que o corpo dele ficou e depois ele vai pra cama pensando no que acabou de acontecer. Só que daí passa uma carta por debaixo da porta dele que foi assinada pelo Drufa. Sim, o cara que foi o primeiro que zoou dele no começo desse piloto. Mas o Lusterflix responde a carta pedindo pra ir pra festa da cidade junto com ele, só que o cara nem dá bola, vai embora e o Lusterflix volta pra casa. Algumas horas se passam e o Duca tá totalmente bolado porque ele sente que tá atrasado. E essa cena, apesar de que eu me identifiquei, ficou muito desconfortável por esse monólogo tão expositivo. Enfim, ele entra no palácio, fala com a ex dele e a apresentação da Rose já começou. E depois de mais um pequeno drama, chega a Imperatriz, a mãe do protagonista, para fazer seu discurso. E ela termina esse discurso desse jeito aqui. Mal dá pra acreditar. 20 anos! Desde que nos livramos dos não guaxinins. E é depois desse discurso que o Lust, quer dizer, Duca, sai correndo abalado pro meio da mata. E ele fica chorando em cima de um pedaço de tronco com uma luz convenientemente deixados lá. Ele começa a questionar por que a mãe apagaria a memória de todo mundo. E começa a cantar uma música sobre como ele seria mais feliz se ele fosse um guaxinim de verdade. Uma música sem emoção alguma. Sério, eu sendo uma eclética musical quase completa, não consigo gostar dessa música nem ferrando. E depois dessa cantarolice broxante, alguma coisa vai se mexendo no meio da mata, deixando o Duca assustado. E daí que surge um homem-cachorro dali. Nessa rola um flashback do Luz Duca tendo dúvidas sobre seu próximo imperador e aproveitando que a mãe afirmou que não mente, o Duca aproveita para perguntar se existem outras raças além dos guaxinins. E ela simplesmente diz que não. Mas se não existem outras raças além dos guaxinins, como é que o Duca Flix é um híbrido? E no meio do seu discurso, você disse que vocês se livraram dos outros. Que outros, se não tem mais nenhuma outra raça? Tem uma contradição aí, né, minha filha? Percebendo as mentiras da mãe e lembrando de tudo de ruim que sempre lhe disseram, o Luster se transforma de novo naquele bicho leão unicórnio. E o episódio acaba numa cena sem o menor sentido, com o chapéu do Duca sendo deixado para trás e o cachorro olhando a paisagem, soltando palavras de compreensão. Então, eu acredito que The Non-Raccoon tinha um grande potencial, sendo uma série indie feita por um brasileiro. Só que esse potencial acabou indo pro ralo por causa da má execução de praticamente tudo na série. Os personagens foram mal desenvolvidos e o roteiro não faz tanto sentido assim. E bem diferente de Murder Jones, que também tem várias falhas de roteiro, mas as cenas de ação e a ambientação em geral compensam. E como compensam, aqui não tem muita coisa interessante para se pontuar aqui, além da tal festa da cidade que teve a dramática e a mãe se
contradizendo. E de novo, volta na questão dos vários diálogos cringes ao longo desse episódio. O visual dessa série não ajuda muito, tendo uma animação bem inconsistente que chega a incomodar. E aqui é um terreno onde eu não queria entrar, sinceramente. Como último prego no caixão desse piloto, o criador da série, o Lusterflix, se envolveu em várias polêmicas antes e depois do lançamento desse piloto. Eu não vou entrar muito a fundo sobre todas essas polêmicas, até porque tem um monte de vídeo que fala mais detalhadamente sobre toda a situação do menino. Eu só queria aproveitar esse finalzinho do vídeo para expressar a minha decepção de ver quem o Lusterflix é de verdade. Bem diferente do carinha legal, simpático e até tranquilo que ele parecia ser nos vídeos. Mas enfim, são as coisas como são. O mínimo que eu posso fazer é deixar esse garoto pra lá e não apoiar ele em mais nada. E eu aconselho vocês a fazerem o mesmo, tá bom? E antes que eu me esqueça, a minha nota para esse piloto é um belíssimo de 1/4. Desastroso e um desperdício de potencial. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, tenham dado alguma risada do jeito que eu resumi ele, pelo menos. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sino para não perderem mais nenhum vídeo, que com sorte não vai ser sobre o desenho de um cara zoado das ideias. Obrigada por ficarem comigo e até mais!